Nosso mestre, na última carta que ele escreveu para a gente, ele pediu que todos nós fizéssemos um grande esforço para praticar mais, para se esforçar mais nesses 8 dias entre Natal e Ano Novo. Para a gente se dedicar mais à oração, mais à meditação, mais à espiritualidade, porque isso ia fazer uma diferença significativa nas nossas vidas. Como a gente deve lidar com esse momento? Como a gente deve encarar essa nova fase que está chegando, que é chamado 2022? Todo mundo tem expectativas, todo mundo tem sonhos, sim ou não? Todo mundo tem uma esperança. A 2022 agora vai. O que eu faço com isso? Essa criação toda que existe, de onde ela veio? Alguém sabe ou não? Alguma ideia? Maia, você fala? É, tudo que existe. Deus. A criação veio do Criador. Mas como isso aconteceu? Um pensamento. Um pensamento de Deus gerou toda a criação. A criação inteira nada mais é do que um pensamento dele. Na Bíblia, em Gênesis, Deus fez o homem de barro, soprou nas narinas, ele viveu, e depois ele fez os pássaros. Tem outras escrituras orientais que falam, Deus estava só e ele desejou ser muitos. E esse desejo de Deus, que é um pensamento, gerou toda a criação. Essa criação inteirinha é um pensamento de Deus. O poder de Deus gerou a criação. E nas nossas vidas? Nós somos criadores também ou não? Sim, não é só Deus. Cada um de nós é o criador da nossa própria vida. A gente herdou essa característica do divino de criar. E o que cada um de nós está criando? E assim como Deus criou tudo com um pensamento, qual é a fonte de toda a nossa criação? Pensamento, sim ou não? Tudo das nossas vidas veio de um pensamento. Esse lugar, essa casa, nós juntos aqui, a sua vida como ela é agora é um pensamento, veio de um pensamento. O pensamento te motivou a agir, a fazer algo. Então, o que você é agora exatamente é a origem de onde? Um pensamento seu anterior. Tudo, absolutamente tudo das nossas vidas é formado por um pensamento. Seu estado de humor, sua saúde ou sua doença, seu gênero, sua família, tudo veio de um pensamento seu, que se tornou um desejo e você almejou isso. E agora você colhe um pensamento. O pensamento trouxe a sua vida exatamente como ela é. Então, por um pensamento, a gente é atraído por situações, por locais, por ambientes, para que a gente consiga dar vazão a esse pensamento. Então, é engraçado uma percepção um pouco diferente dos mestres, especialmente orientais. As pessoas falam, eu puxei o meu pai nisso, eu puxei a minha mãe nisso, não fisicamente, mas, por exemplo, de jeitos, de energia, ou de humor, ou de disposição. Mas eles falam que não é isso. Com seus pensamentos anteriores, com seus desejos anteriores, você precisava de uma família ou de um ambiente condizente para que você desse vazão a esses pensamentos. Então, não é que você nasceu e você herdou necessariamente essas características genéticas dos seus pais.
mas você encontrou, pelos seus desejos, pelos seus pensamentos, um local condizente para que você pudesse dar vazão e explorar e realizar esses seus pensamentos em forma de desejo. Então eu não puxei meus pais, eu puxei meus pensamentos. Tudo na nossa vida é formado por pensamento. Um pensamento gera um agir. Um agir gera... Agir continuamente gera uma repetição. E uma repetição dessa ação gera um hábito. E o hábito gera nossa vida. Então, se eu quero mudar a minha vida, por que a gente está falando isso? A gente está chegando perto do final do ano e todo mundo começa a pensar um pouco mais como gostaria de mudar. Se eu quero mudar a minha vida, onde eu tenho que mexer? De trás para frente, começa pelo mudar o hábito. Mas como eu mudo o hábito? Eu tenho que chegar na origem. Pensamento. É ali que deveria ser a minha atuação. Porque, por exemplo, um hábito não é fácil mudar. Por quê? Porque ele já é um pensamento solidificado. Mas um pensamento ainda não é um hábito. Ele pode se tornar de acordo com a repetição. Então, se eu entendo essa lógica e se eu começo a trabalhar isso mais próximo da fonte, esse é o caminho para mudar todos os meus hábitos, minha vida, todos os meus desejos, todas as minhas ações lá na fonte. Pensamento. Pensamento tem poder ou não? É o agente mais poderoso das nossas vidas. Esse negócio, vocês estão pensando agora ou não? Então? E agora? Também. E quando vão dormir, estão pensando ou não? Também. Esse negócio não para. E é o negócio mais poderoso das nossas vidas. Aí eu pergunto, qual a qualidade dos pensamentos de vocês? Lembra que eles estão construindo as nossas vidas. Como está isso? Eles são muito poderosos. Uma vez um monge, um amigo meu, que morava em Miami comigo, fez um experimento para testar isso. Então ele pegou 2 potes e colocou arroz cozido, fresco. E aí num pote ele colocou um adesivo e escreveu ódio e outras coisas pesadas. E no outro pote ele escreveu amor. E para aquele pote ele olhou feio e começou a pensar umas coisas terríveis para aquele coitado daquele arroz. E para o outro ele emanou amor, paz, bondade e deixou no armário. Ele falou que no dia seguinte, aquele arroz, coitado, que levou toda a parte ruim, começou a apodrecer no dia seguinte. E o arroz que ele colocou lá, o rótulo bom, amor e isso, ficou na casa dele, da família dele. Depois de 10 anos, ele foi visitar o arroz também inteiro. O mesmo arroz que ele pegou da panela. É coincidência que um estragou? Não. Pensamento. Isso para a gente entender. Todo mundo quer mudar a vida, mas a gente tem que aprender como mudar. Porque se a gente não sabe como mudar, a gente fica querendo mudar e não consegue, nós somos sonhadores ou nós somos frustrados. E nenhum desses dois deveria fazer parte das nossas vidas. Um hábito é como vamos pensar num vaso. Um pensamento é argila maleável. É mais fácil de moldar e colocar a forma que eu quero. Um hábito já formado, enraizado, é como se fosse o vaso já duro. É mais difícil mudá-lo. A argila eu moldo. E o nosso mestre Paramahansa Yogananda falou, mas e aí, quer dizer que eu não posso mudar um hábito? Pode. Do mesmo jeito que você pode quebrar um vaso, faz pó dele e faz argila de novo. Mas é um pouco mais de trabalho do que moldar argila fresca. E é ali que a gente tem que atuar.
Como eu faço para mudar meus pensamentos? O ser humano é o único que tem essa capacidade pensante, de inteligência, de toda a criação. Mas junto com isso, ele recebeu uma ferramenta, que é única também na criação. Alguém sabe qual é ou não? A escolha. A escolha é o livre-arbítrio, mas é conectada com essa. Força de vontade. Em inglês eles chamam de willpower. Força de vontade. E o que é força de vontade? É a capacidade que o ser humano tem de moldar, mudar, transformar seus próprios pensamentos. A sua vida, mas como a vida vem do pensamento, eu estou falando de pensamento. Todos nós temos essa força de vontade. E isso é o que nos difere de um animal também. O pensar, mas o ato e a capacidade, o poder de mudar os seus pensamentos, o poder de mudar a sua vida é força de vontade. Todos nós temos ou não? Sim? Tem umas cabeças balançando para cá, outra para cá, parecendo uma dança. Todos nós temos, mas não necessariamente todos nós utilizamos como deveria. O willpower, força de vontade, é a capacidade de sermos donos da nossa própria vida. Porque se eu não sou dono da minha vida, quem é o dono da minha vida? Minha mente, com os pensamentos. E para onde ela vai? A gente já sabe. Se eu perguntar para vocês, como vocês definiriam liberdade? O que é liberdade? Ter controle sobre os nossos instintos, nossa mente. Ter controle sobre os instintos, sobre a mente. Sobre os órgãos sensoriais, vamos dizer assim. Legal. Alguma outra definição ou não? Desapego. Desapego. A maioria das pessoas entende que liberdade é o quê? Eu posso fazer o que eu quiser. Não tem ninguém olhando, eu vou ficar o dia inteiro deitado nesse sofá aqui hoje. Eu faço o que eu quiser. Isso não é liberdade, isso é escravidão. Porque quando você faz o que você quiser, você está seguindo só seus impulsos, seus instintos. Liberdade é compreender o que é correto e ter a capacidade de decidir e seguir nessa direção que é o correto. Isso é a verdadeira liberdade. Liberdade do quê? Dos desejos, da mente, dos pensamentos inúteis, dos hábitos antigos e nocivos. Isso é verdadeira liberdade. E essa força de vontade é o meu instrumento para a liberdade. E é isso que eu tenho que trabalhar. E é isso que vai tornar o meu ano novo diferente. A minha força. Quando eu vou desejar para as pessoas felizes ou não, eu falo, que eu tenha prosperidade, ou que você tenha isso. Mas é quase como um desejo, assim, mas da boca para fora, um sonho, que você tenha sucesso, que você tenha amor. Como eu vou transformar isso? Eu preciso trazer isso para a minha vida e fazer acontecer. E isso é força de vontade, isso está nas nossas mãos. Só que ninguém utiliza esse poder que tem. Poucos. O nosso mestre Paramahansa Yogananda é o mestre da força de vontade. Você lê os livros dele, você sente a energia dele naquelas letras. Ele fala, você pode fazer o que quiser da sua vida. O que quiser. Você pode pensar e tornar os seus pensamentos materializados. Depende dessa sua energia, dessa sua força. Como eu faço para aplicar isso? Força de vontade. Disciplina. Disciplina. Eu posso treinar minha força de vontade. Não adianta também eu falar, tá bom, eu vou usar, e aí eu
querer mudar algo que é muito profundo, muito enraizado. Mas essa força de vontade deve ser treinada e praticada todos os dias em pequenas coisas nas nossas vidas. E ela vai ganhando força em nós. Algum exemplo? Vocês têm ou não? O que vocês podem colocar energia no seu dia a dia para mudar? Puxa, eu tenho uma lista gigantesca. Estou até sem graça agora. Ao invés de pedir comida, ir lá e cozinhar. Legal. Ao invés de apertar o soneca, levantar na hora. Ao invés de atrasar 10 minutos, chegar na hora. E assim por diante. Essa força de vontade, ela pode ser alimentada em pequenas coisas o tempo inteiro. Mas por que eu quero isso? Porque com essa alimentação diária da sua força de vontade, em coisas pequenas, que você tenha um alcance e poder, você vai conseguir alcançar todo o resto que você almeja, que é maior. Essa é a perspectiva que deveria ser nossa para mudar. Seria o mesmo que tolerância? Tolerância. Quando a gente tem que tolerar algo, né? Que seria parecido com força de vontade. Quando a gente tolera, a gente ganha força, né? Talvez. O tolerar é receber um estímulo e suportar, ser resiliente, ter paciência. Mas esse não. Esse é a sua proatividade de fazer. Eu vou mudar. Ah, eu sou tão preguiçoso. Que raio de é isso de você é tão preguiçoso? Até hoje minha mente foi preguiçosa, amanhã não é mais, eu vou acordar. Isso é a diferença da força de vontade. É arregaçar as mangas e falar, vou fazer. Mas lembra, esses hábitos foram construídos, ou essas pequenas atitudes durante o dia, ou na sua vida nas grandes coisas, elas foram construídas ao tempo. Então, esse processo vai acontecer gradualmente. Mas cada passo que você der é uma vitória. Cada passo que você der em direção a isso, você está mais forte. Mais livre. Pode ser entendido como disciplina. Às vezes a gente não percebe. Mas isso não vai adiantar nada. Vamos supor uma pessoa muito raivosa. E ela faz um esforço num dia para mudar. Ela nem percebe. Mas isso não mudou nada. Eu continuo com raiva. Mudou. Está sempre mudando, mesmo que eu não perceba. A gente construiu, por exemplo, essa raiva, quantos anos? Alimentando. Você não percebeu também no dia a dia. E ela virou o quê? Um dragão dentro de você. O oposto também tem que acontecer agora. Gradual, mas sempre produtivo. Quando eu era atleta e eu fazia corrida de aventura, a gente usava mapa e bússola. E aí, para você se deslocar de um lugar para o outro, você usava a bússola. E para saber para onde andar, você media a agulha imantada que apontava para o norte e via o ângulo que você tinha que andar. Isso chama azimuth. Então, vamos supor, eu tenho que andar para chegar no ponto onde eu quero 30 graus na bússola. E aí começava a andar. 1 grau pode parecer insignificante. Mas se a distância é muito longa, 1 grau, você começa a andar, desviar. Quando você chega, você errou completamente o caminho. 5 quilômetros de distância. Perdido completamente. E aí você perdeu a referência. Isso vale para as nossas vidas, nas nossas atitudes diárias. 1 grau. O que significa 1 grau? Ou para o bem ou para o mal, eu estou fazendo algo e construindo. E nessa minha caminhada para chegar até a meta, ou eu estou me aproximando mais e mais e mais do que eu quero, com esse 1 grau, tá bom, corrigi 1 grau, corrigi 1 grau, corrigi 1 grau. Ou eu estou me afastando, desviei 1 grau, desviei 1 grau. O que é desviar 1 grau? 5 minutos mais tarde hoje, que diferença vai fazer? Só mais esse comentário maldoso daquela pessoa, isso não vai fazer diferença nenhuma. Deixa eu só assistir mais essa porcaria hoje. Não tem problema. 1 grau, onde vai parar? Perdido. Por isso a importância da nossa atenção no dia a dia.
A gente tem que almejar coisas grandes, sonhar. A gente já falou isso, acho que na segunda passada. Sonha, pensa grande. Mas começa no dia a dia, nas coisas pequenas, alinhando. Onde você quer chegar? Isso é força de vontade. E isso é o poder que a gente tem e que nenhum outro ser tem. E que quase ninguém explora. Quase nenhum ser humano explora esse poder. Quase todos os seres humanos é escravo dos seus hábitos, escravos do seu destino, escravos do que o mundo está oferecendo. Errado. É que sozinho é muito difícil, né? Você mudar esse 1 grau, né? Que parece uma coisa pequenininha, então eu acho que é bem difícil, né? Parece um negócio fácil, assim, tudo bem, amanhã eu acordo 5 minutos mais cedo para não chegar atrasado. Mas aí sozinho a mente começa né? É difícil. Tem que ter bastante foco mesmo para poder conseguir até essas pequenas coisas. Interessante. E qual a diferença? O que te faz querer mudar 1 grau? Se você sabe onde você quer chegar. Se você sabe onde é a meta. Se você não tem meta nenhuma, qual a diferença vai fazer 1 grau para lá, outro para cá? Sim. Mas se você lembrar sempre da meta, Sim. você vai fazer um esforço. Onde você quer chegar na sua vida? Você está completamente satisfeito do jeito que você é agora? Eu acredito que não. Todos nós temos coisas para mudar, não temos? Sim. E essa deveria ser a nossa meta. 2022, eu vou mudar. Eu vou fazer diferente. Essas coisas eu vou tirar da minha vida. Mas não olhar e falar, mas é muito difícil, eu sou assim mesmo. Essa raiva, esse medo, essa insegurança, isso aqui já faz parte de mim, sou eu. Não sou eu. Tá comigo por um tempo, mas eu vou arrancar da minha vida. E esse é o willpower, essa é a força de vontade que a gente deveria utilizar, explorar e aflorar nas nossas vidas. E está nas mãos de cada um de nós. Não é uma coisa de um super-herói, não é uma coisa... Nós recebemos esse presente junto com os pensamentos para trabalhá-los e para mudá-los. A gente tem que se motivar no dia a dia. Toda vez que a gente realiza algo, que a gente faz algo construtivo num dia, isso traz alegria para o divino. Fala, eu dei todas essas qualidades, ele está explorando, ele está fazendo. O Paramahansa Yogananda fala que todos os dias das nossas vidas a gente deveria encontrar um desafio. Nunca se acomodar e falar, tá bom assim, jamais. Todos os dias fala, qual vai ser o meu desafio de hoje? O que eu vou fazer diferente para melhorar? Como vai ser esse meu grau? Onde eu vou corrigir 1 grau hoje? E assim a gente vai. Força de vontade. Isso praticamente fazer listas é uma... Claro que é. O diário ajuda a gente bastante, né? O diário ajuda muito. E fazer listas também. O que você almeja? Você pode ter uma lista maior, né, daquele plano maior, e uma para o dia a dia para fazer essas pequenas coisas, né? Nas corridas de aventura tinha o ponto final, onde eu queria chegar. Mas às vezes era muito longe, eu não conseguia nem enxergar, nem ver. Então a gente traçava o quê? Pontos intermediários. Eu quero chegar até esse rio, porque aí eu sei que eu estou andando certo. Depois eu quero chegar até aquele lugar. Então, sim, a meta maior, ou as metas maiores, e depois no dia a dia, as metas intermediárias. O que acontece? As pessoas fazem um monte de lista nessa passagem de ano. Essa é a esperança. Agora vou colocar minha roupa branca, minha roupa amarela e vermelha, tá pronto, vai dar tudo certo. E o que falta? O que acontece? Dia 2 ela ainda está vibrando. Dia 3 ela já pensa em cancelar a matrícula da academia. Dia 4, esse docinho aqui não vai estragar minha dieta. Quando passa 1 mês, fevereiro,
tem mais A lista já rasgou, ela está fazendo o quê? A lista para o carnaval. E o que é isso? Por que tem isso? Todo mundo quer mudar, todo mundo tem o desejo, todo mundo quer ser bom e diferente. Mas o que está faltando? Propósito, força de vontade. E é isso que a gente tem que treinar. Essa é a nossa meta principal. A lista todo mundo sabe fazer? Nossa meta é ser mais forte que o condicionamento, seria isso. É isso, exatamente isso. Ser mais do que a gente se propôs, se condicionou a ser. Descondicionar-se a usar sua força de vontade. Eu não sou limitado, eu sou ilimitado. Eu posso materializar o que eu quiser. Tudo na nossa vida é materializado. Um arquiteto pensou nessa casa e fez. Veio num pensamento. Eu posso fazer. Isso serve para aquelas questões de família que você falou também no começo? Até, isso chega a minha mãe, meu pai. Quando eu falo isso, eu também estou me condicionando. É assim mesmo. Se eu puxei essa qualidade positiva ou negativa do meu pai, e é assim do meu pai e da minha mãe, que escapatória tenho eu? Vou rezar para ter um pai e uma mãe diferente numa existência próxima? Não. Vai ter outras coisas. Hã? Vai ter outras coisas. Vai ter outras coisas, não pensa nisso. Agora eu posso mudar. Tá. Porque eu criei agora. E eu estou criando o futuro também. Isso é maravilhoso de pensar. Eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Eu não sou escravo de karma, de destino, de ambiente, de nada. Eu sou dono da minha vida. E eu posso mudar agora. Eu não tenho que esperar Deus, ano velho, feliz ano novo. Agora eu posso mudar. Não importa o seu estado, não importa a sua capacidade, não importa a sua força, agora você pode mudar. Um passo, 1 grau, mudou. E seguir. Essa deveria ser a nossa motivação. Tem tanta coisa que a gente pode fazer. E se a gente não faz, a gente está jogando fora essa nossa existência. Sinceramente falando. Se a gente não se esforça, o que eu fiz aqui? Ganhei dinheiro? E aí? Sorri um pouquinho, chorei um pouquinho, e daí? Mudou? A gente só existe para isso. Força de vontade. Uma vez, o nosso mestre... É uma história... Parece tão besta, mas é engraçado o que a gente pode fazer. Uma vez, ele estava na escola, ele era no primário ainda. E uma pessoa extremamente importante ia visitar a escola. E estavam todos os estudantes, milhares. Era uma escola gigantesca. E aí ele falou para os amigos dele: quando esse homem estiver entrando, indo em direção ao auditório, ele vai parar e apertar minha mão. E aí todo mundo começou a rir dele, porque ele era pequenininho. E ele falou: vocês estão rindo? O que vocês querem apostar? Eles apostaram um doce, né? Alguns doces. E aí o que acontece? Estava chegando o momento. Então, a escola inteira tinha uma fita de segurança delimitando a passagem desse homem. E aí o Guruji chegou mais perto da fita. E sem ninguém ver, quando o homem estava passando, ele esticou a mão assim. E como o homem estava andando, ele olhou e viu uma mão, parou e apertou a mão dele. Os amigos dele falaram: não acredito. O único que ele parou e apertou a mão. Falou: o que tem a ver com isso? Força de vontade. Ele falou: eu quero apertar a mão desse homem. E isso fez ele pensar e se mover para traçar alguma estratégia e fazer. Olha o que eu posso fazer da minha vida. E ele falou que ele nunca comeu tanto doce depois. Ele não aguentava mais comer doce. Força de vontade. A gente pode. Jesus, uma vez estava andando e aí chegaram umas pessoas e falaram: mestre, cura o meu filho que ele está possuído por um demônio. Mas Jesus falou: por quê? Meus discípulos, meus apóstolos estavam aí. Ele falou: eles não conseguiram. Jesus ficou louco da vida. Falou: que raio de...
Meu Deus do céu, o que eu tenho aqui? Esse bando é esse? O mestre, como você consegue a gente não? Falta de fé. Deu uma bela de uma bronca. Se vocês tivessem 1 grão de mostarda de fé, vocês iam olhar para essa montanha e falar, pula no mar. Ela ia pular na hora. Será que ele estava falando da boca para fora? Não. Será que esses mestres ficam falando da boca para fora? O potencial é infinito, vocês podem fazer o que quiser da vida de vocês, vocês podem crescer. Será que é só uma ladainha para distrair a gente enquanto a vida passa? Não. A gente tem esse poder, nós somos herdeiros, mas a gente tem que usar. Tem 2 tipos de pessoas encarando a vida. Uma fala, é possível, mas é tão difícil. Deixa pra lá. 2023 vai chegar também. E a outra fala, é difícil, mas é possível e eu vou fazer. É as 2 coisas, o difícil e o possível andam juntos. Mas qual a importância que você dá pro é difícil ou qual a importância que você dá pro é possível? É isso que vai dizer se você vai vencer ou se você vai se entregar e sair se arrastando, choramingando por aí até 2000 e não sei quanto. Está nas nossas mãos. Os mestres falam, nunca aceita um fracasso. Jamais. Você vai tropeçar? Vai. E daí? Ele serve para eu crescer. Não se entrega. Nosso Paramahansa Yogananda falou assim, uma pessoa que desiste está morta. Ela pode estar andando, falando, mas uma pessoa que se entrega e fala, não é para mim, não dá, desisto, é a mesma coisa que morte. Porque a gente não está cumprindo a razão do nosso existir. Crescer, vencer e transformar, experienciar. Está nas nossas mãos. Mas tem uma coisa importante também, que torna isso ainda mais poderoso. Essa força de vontade. Além de utilizá-la, além de explorá-la, o que eu deveria fazer? Conectá-la com a fonte. De onde vem todo o nosso poder? Do divino. A gente é um pensamento dele, essa existência vem dele. Então, se eu conecto, além da minha força de vontade, além dessa minha convicção e desse meu desejo de mudar e aplicado, se eu conecto isso com a fonte, que é o divino, aí a diversão começa. Aí o meu potencial realmente aumenta e se torna ilimitado. Se eu me conecto com a fonte, o que vai ser obstáculo na minha vida? O que vai me impedir? E o que vai ser impossível para mim? A força de vontade sem a conexão com Deus pode trazer ego, pode trazer um pouco de individualidade, falar eu posso, eu sou bom. Mas aí nosso poder se limita. Mas se conectando com a fonte, que é ilimitada, então são 2 coisas que eu deveria fazer. Agir, fazer e me conectar com a fonte. Com a fonte desse poder. Dá pra gente fazer isso ou não? Dá? Dá. Porque não tem uma regra e fala, você tem que fazer isso, isso, isso. É individual e é pessoal na sua própria vida. Não importa o seu estado agora, não importa a sua consciência agora, não importa os seus pensamentos agora. Você pode mudar, você pode fazer. Agora. Hoje é dia 27, não importa, eu não tenho que esperar até dia 31 para começar a mudar. Agora.
Alguém tem alguma pergunta? Tem uma dúvida, Sônia. O pensamento, até o agir, você pode escolher, né? Antes de agir. Então, essa livre escolha que a gente tem, porque você pode ter vários pensamentos sobre a mesma coisa, né? Posso por esse caminho, por aquele, aquilo, fazer isso, uns bons, outros ruins. E aí, será que não é mais fácil mudar a escolha do que o pensamento? Porque os pensamentos vão vir de qualquer jeito, né? Antes de agir, porque aí você pode mudar a sua escolha e fazer escolhas melhores e ter ações melhores também. Se você não mudar os seus pensamentos, você não vai conseguir ter escolhas melhores. Por quê? Você só consegue escolher baseado nas suas opções. Então, se você não muda as suas opções, que são, no caso, sua qualidade de pensar, você não consegue tomar uma decisão também clara. Tudo vem dos pensamentos. E quando chega a pensamentos ruins ou pensamentos que... Como que eu me livro deles? Primeiro, uma coisa importante, entenda que eles são pensamentos ruins. Tenha clareza, porque a maioria das pessoas não tem. Sim. Isso é discernimento. E uma coisa que os mestres falam. A gente falou, de onde vêm os pensamentos? Da fonte, da mente, mas vem de Deus. Tudo vem dele. A nossa energia de força de vontade, os nossos pensamentos, a nossa respiração, tudo vem dele. Então, o nosso mestre fala, quando você tiver um pensamento negativo e ele não for bom para você, retorna para a fonte. Devolve para Deus. Fala, isso aqui não serve para nada, isso aqui não... Para que você me mandou esse negócio, eu não sei, mas Toma de volta. Você aceita a devolução, toma. Devolve. Por que isso? Primeiro que vem dele. E segundo, você está se conectando com ele dessa maneira também. Devolve. Você errou o nome, isso aqui não era para mim. Talvez alguém goste, eu não quero. Devolve. Isso é uma consciência maravilhosa. Por quê? Você está atento aos seus pensamentos. Porque eles vão se tornar seus hábitos. Sim. Eles vão se tornar suas ações e sua vida. Por que eu vou ficar aceitando coisa desnecessária? Presentes desnecessários. A gente tem que remodelar nossas vidas. E começa pequeno, para alcançar o grande. Eu também tenho uma dúvida. A gente faz essas opções, tenta melhorar um grau aqui, um grau aqui. Então, assim, eu enxergo mais ou menos como se a gente fosse atingir a perfeição. Meio complicado. E às vezes, tudo bem, a gente tem que tentar sempre melhorar, mas se de repente você dá um passinho atrás, não pode criar uma frustração, de dizer, bom, agora danou-se, não faço mais. Então, uma coisa bem bobinha, não quero mais comer chocolate, tá, fico sem comer chocolate, um dia eu como chocolate, tudo bem, porque a gente não pode também, eu acho que, se colocar essas coisas tão rígidas, que criam muitas frustrações e que a gente não vai conseguir fazer na vida porque é complicado, né? Então também acordo cedo, todo dia acordo às 4 horas da manhã. Não, hoje eu não estou com vontade, eu dormi às 4h30. Tudo bem, mas acho que a gente tem que ter essa consciência para poder sempre saber que o caminho é esse, porém, né? Senão eu acho que Claro. Eu enxergo, considero virar aí meio perfeita demais, não vai ser possível. Muito legal. Algumas coisas. Primeiro, a gente deveria almejar a perfeição. Eu não estou falando que é agora. Não é amanhã a perfeição. Mas a gente deveria almejá-la. Por quê? Porque a gente escuta desses seres, como Jesus, como esses mestres iluminados, que alcançaram a perfeição e viviam como uma pessoa comum e através do seu esforço, da sua dedicação, alcançaram. Então, primeiro, a gente tem que entender qual é o potencial do ser humano. Até onde a gente pode chegar. Não importa onde eu esteja agora.
mas eu sei onde eu posso chegar. Eu sei o que seria o mais elevado dessa vida. E a grande maioria não sabe e subestima a própria vida. Ah, se eu melhorar um pouquinho e ser uma pessoa melhor no mundo, tá bom. Não, eu posso alcançar realmente o meu potencial máximo, que é o potencial divino. Isso é uma coisa. Outra, eu tenho minhas limitações agora. Eu tenho minhas fraquezas agora. Eu sou um ser humano crescendo e caminhando em direção àquilo. Então, tropeços vão fazer parte, falhas vão fazer parte. Se eu me apego muito a elas, falo, errei, meu Deus, não é possível, não tem jeito, eu não consigo andar. Eu tenho que aceitar onde eu estou agora e seguir. Tá bom, tropecei, comi um chocolate, mas eu sei que não faz parte. Eu sei que para mim isso não é bom. Mas é tão gostoso, eu posso Não sou eu que estou falando do chocolate, é o seu exemplo. Mas de vez em quando dá vontade. Eu vou comer de cacau, né? Tá bom. É que o chocolate é um exemplo ambíguo. Pode não ser a meta chocolate. Mas- Pode ser outras metas. Mas pega, por exemplo, alguma outra coisa, uma qualidade negativa da sua vida que você claramente entende que é nocivo e você não deveria dar vazão àquilo. Não quer dizer que você não querer e você começar a aplicar sua força de vontade, que de um dia para o outro ela vai embora e falar, tá bom, não me querem mais aqui. Ela vai falar, não, eu estou aqui, eu sou importante na sua vida. Não me deixa. Consciente, tá bom. Ainda não estou no ideal. Ainda estou fazendo isso, mas eu vou mudar. Isso está acabando. E isso está com as horas contadas. Então, é uma maneira de lidar com isso. Saber que vai acontecer, não ser indulgente, de falar assim, tudo bem, isso não... Consciente, tá certo, isso aqui não foi bom. Vou mudar e vou seguir em frente, vou continuar. É muito interessante isso, é muito difícil também lidar com essas coisas no ser humano. Ou ele abandona completamente e não faz mais força, ou ele coloca muita energia e força e se frustra e fala, não é pra mim. É uma arte, mas que a gente tem que tentar. Sei minhas limitações agora, conheço o que eu tenho que mudar e aos poucos, gradualmente isso vai mudar. Gradualmente. Com a minha força de vontade e com a força superior. Esse é o mais importante. Quando uma pessoa não tem força suficiente, o que ela faz? Ela busca alguém mais forte para ajudar. Mentalmente, fisicamente, não importa. Intelectualmente, ela está preocupada em mal na prova, ela vai com alguém que sabe mais para estudar. E assim também é com as nossas transformações interiores. Eu não tenho capacidade para mudar tudo por mim mesmo. Eu vou buscar alguém mais forte. Isso pode ser uma companhia humana, que talvez te inspire, que talvez tenha força e exemplo naquilo que você quer mudar, mas especialmente Deus. E o que é uma oração? É pedir ajuda para alguém mais forte que você. Isso aqui não está dando. Eu estou tentando, mas a sua força é muito maior do que a minha. A sua capacidade é muito maior do que a minha. Me guia, me ajuda. Usa essa sua força. É a sua força que eu quero usar, não a minha. Muito legal. Ficou claro? Tropeços vão acontecer. Eu não posso me frustrar, mas eu também não posso ser indulgente. Consciente. Tem uma pergunta, Swami. Para isso vale afastar de certos convívios ou essa questão faz parte do ego? Hoje eu vou ser apedrejado. Falando para não comer chocolate, agora eu vou falar, larga todo mundo aí, vai. Vamos supor que você quer parar de beber. Conviver com pessoas que bebem vai ser bom para você ou não? Não? Então, se você tem algumas metas e alguns propósitos na sua vida, e você frequenta ambientes ou tem pessoas que não são condizentes para a sua transformação pessoal, para o seu crescimento, e você pode evitar, evita.
Mas não quer dizer que você vai sair fugindo de tudo. Tem que ter a capacidade de discernir. Tem coisas que não pode mudar. Por exemplo, você está num trabalho, você tem a sua família, você tem que se fortalecer. Mas se você tem a capacidade e a possibilidade de escolher e decidir pelo melhor, decida. Porque o ambiente também tem um peso muito grande nessa sua capacidade de mudar. Porque sozinho na sua casa você fala assim, eu não vou mais fazer isso. E aí você vai para um lugar que todo mundo faz. É muito mais difícil. Então, não é uma resposta sempre certa. Abandona ou deixa, mas a gente tem que prestar atenção. Se é possível mudar, se é possível escolher um ambiente melhor e mais adequado para o que eu quero na minha vida, eu deveria. Certo? Mas não vale para o contrário, né? Se você quer acordar cedo, você vai se associar com pessoas que acordam cedo. Claro. Quer tocar um instrumento, você vai se associar com quem toca, já domina aquele instrumento, né? Por aí vai, né? Normalmente a gente quer companhia de pessoas que pensam similarmente com a gente ou que têm as mesmas metas. Isso é comum, é normal. A gente vai andar com um bando de acordo com a nossa característica. Então, se eu começo gradualmente a mudar, é natural também que eu comece a querer mudar o meu bando. Não começa a bater mais, faz parte, é um crescimento, é expansão. Mas lembra que isso não quer dizer fuga. Muitas pessoas falam, não dá, eu não consigo, eu vou largar, vou sair. Não é fuga isso, é consciência. Força de vontade. A meta mais elevada da vida é a meta espiritual. E se eu coloco força de vontade nessa, todo o resto fica mais fácil. Não tenho tempo para meditar, não estou com cabeça para meditar, amanhã eu medito, hoje choveu, não é bom para meditar, hoje está muito sol, eu suo muito quando eu medito, tem pernilongo, hoje o cachorro está mais irritado do vizinho. Força de vontade. Essa é a meta mais elevada de todas. E se eu busco ela diariamente, todo o resto se ajusta. Jesus também disse, buscai primeiro o reino dos céus. Aí todo o resto vai se acrescentar, todo o resto se ajusta. Essa deveria ser uma top da minha lista de 2022. Eu vou meditar todos os dias desse ano. Não importa se é 1 minuto, 2, 5, 10, 1 hora. Eu vou todo dia. Por quê? Porque a meditação é o remodelar da minha mente. É ela que vai ajustar tudo lá dentro. Para que eu consiga fazer o resto com mais força, com mais clareza, com mais positividade, com mais certeza, com mais força. É ela que vai dar a força, é ela que vai ajustar tudo. É a reorganização. Número 1 da lista. Certo? Alguma outra pergunta? Normalmente o foco e a meta estão relacionados com o futuro. E, na verdade, se nós pensarmos, nós só temos o aqui e agora. Então, acho que é muito importante a gente ter essa consciência que, entre aspas, a gente deveria buscar a perfeição e o caminho espiritual maior a cada dia só, né? Porque assim, nós não temos essa autonomia, essa capacidade para estarmos no futuro, para pensarmos no futuro. Então também acho que essa consciência do aqui e agora, do hoje que nós temos, é muito importante também, né? Sim, o futuro serve só para a gente conseguir direcionar o presente. Porque se você não pensa no futuro, vamos supor que você quer participar de uma Olimpíadas. Então, aquele seu pensamento no futuro vai te fazer o quê? Treinar agora. Porque se a gente não pensa no futuro, eu quero ser um advogado, então eu vou estudar agora para me tornar um advogado. Não importa como vai ser o futuro,
mas aquele pensamento no futuro te fez motivar e fazer o agora. O agora que vai fazer toda a diferença e só o agora existe. Só que quando eu olho para frente um pouco e trago um ideal para minha vida, isso me faz mexer o agora. É um fator motivacional para o agora só. Mesmo que não haja esse momento. Não importa, mesmo que não haja. Porque se eu estou fazendo agora, eu já estou lá. Nosso mestre Lahiri Mahashaya falava assim: você tem uma meta. Toda vez que você lembra dela, você já está nela. Então, por exemplo, você pensa, eu quero ser isso e eu vou fazer isso agora para alcançar, você já está lá. Então é trazer o futuro para o seu presente, arregaçando as mangas e fazendo para alcançar. Então seu futuro já está, é ali, é aquele momento. Deu para entender? Mas é que as pessoas esperam o 31 para poder fazer alguma coisa em 2022. Então, assim, não teria que começar agora. Se eu não fizer agora, eu não vou fazer dia 31, eu não vou fazer dia 1, dia 2, eu não vou fazer nunca. Se eu não começar agora, esquece. Só existe o agora. Por isso que eu não tenho que me apegar muito ao passado. Ah, eu sou ruim, ah, eu sou assim mesmo, eu não tenho jeito, ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Isso tem que ser jogado no lixo. E eu agora? A gente nem sabe se vai chegar no dia 31 também. É, então. É isso. Animador isso aí. Uau! Vai sair todo mundo daqui arrasado. Falar, nunca mais volto nesse lugar aí. Não posso comer chocolate. Não posso ficar perto de ninguém. Não sei se eu vou chegar no dia 31. E se eu escrito essa força de vontade é traduzido como tapas ou tapas seriam outra tapas? Tapas. Tapas É um aspecto de tapas. Tapas em sânscrito significa disciplina, significa austeridade. E as tapas, você falou que só nós conseguimos encontrar essa força de vontade, mas ela está inerente a todos os seres, certo? Só nós conseguimos ativar esse botão porque uma planta, quando ela sobe, ela está através de tapas, tem a força para ser uma planta maior, vamos dizer assim. Mas nenhum outro ser faz isso conscientemente. Sim. O animal, ele tem essa capacidade de alcançar. Ele fala, eu quero aquela presa, ele vai lá e ataca. Mas não é por uma vontade dele, de um desejo dele, agora eu vou ser um leão melhor. É um instinto dele que ele vai sempre fazer aquilo. E também o ser humano também tem isso instintivamente, tem, mas é lento. Mas a cereja no bolo do ser humano é a capacidade de mudar e de fazer melhor, e de crescer conscientemente. Essa é a diferença. Por exemplo, você nunca vai ver um leão vegetariano. É. Certo? Preparem suas listas para 2022. Mas começa agora. Em cada passo, lembra, não existe pequeno para a nossa transformação. Não existe insignificante e não existe não está funcionando. Não existe nada aconteceu. Isso é só imaginação. Cada mínimo passo que a gente está dando em direção à nossa mudança, ao que a gente quer ser, está acontecendo. É ali que a gente está construindo o nosso futuro e a nossa vida, agora. Certo? Está nas nossas mãos, de cada um de nós. Como vai ser nosso ano? Vamos fechar os olhos, por favor. Observe a sua respiração. Mais uma chance chegando na sua vida nessa respiração. Não me importa se eu vou ter mais uma ou não. Não me importa quantas respirações eu já tive anteriormente a essa. Eu vou usar essa da melhor maneira possível.
Eu não vou mais aceitar a tirania da minha mente, dos hábitos negativos, de todos os pensamentos inúteis na minha vida. Eu sou o mestre e minha mente é o servo, não o oposto. Concentrem-se. Lembre-se de cada respiração e sua vida já está mudando. Se a gente começar a explorar essa nossa força poderosa, infinita e divina dentro de nós, nossas limitações vão todas por água abaixo. Eliminando do nosso dicionário, não posso, não consigo. Concentrem-se. Deus é infinito. Deus é amor. Deus é força. Deus é sabedoria. Ele é a fonte da minha vida. Eu sou herdeiro de todas essas qualidades. Eu vou eliminar todas essas limitações. Começando agora, nessa respiração. Sravantu Vishwe Amrutasya Putraha. Escutem todos. Vocês são filhos da imortalidade. Concentrem-se. Sentindo essa vibração divina dentro de cada um de nós. Essa motivação. Essa esperança. Quando a força de vontade se conecta com Deus, ela se transforma em fé. Fé no poder de Deus, fé no meu poder, da minha existência. Por favor, faça uma inalação lenta, longa e profunda. Inspire. Segure. Curvem seu corpo para frente devagar. O quanto puderem. Confortavelmente, exalem. Respiração normal, consciente. Curvar. Humildade é só para os fortes. Fracos não conseguem ser humildes. Ó Deus, ó Mestres. Me abençoem com a capacidade para mudar. Com a visão para seguir em frente. Transformando. Crescendo. Celebrando. Não me deixa mais procrastinar. Com a falsa ideia de que amanhã eu mudo. Eu não sei do amanhã. Mas eu sei do agora. Eu te ofereço esse agora. Me guia. Em cada respiração a gente está mais forte, mais conectados. Qual o seu desejo de mudar? Qual a sua vontade
de sentir-se livre de verdade. Inale lenta, longa e profundamente. Segure. Sentem-se com a coluna ereta. Exale. Respiração normal, consciente. Ó Deus, obrigado. Mais uma respiração. Eu não vou desperdiçar. O mundo externo é somente uma projeção da nossa mente. Toda mudança começa lá dentro. Nós vamos fazer um pouco de pranayama. O instrumento mais poderoso para regular, transformar e remodelar nossas mentes. Inale lenta, longa e profundamente, com amor. Exale lenta, longa e profundamente. Espalhe amor. Inale longa, lenta e profundamente. Ó Deus. Exale lenta, longa e profundamente. Mais amor. Inalação lenta, longa e profunda. Exale lenta, longa e profundamente. Purificação. Inale paz. Exale lenta, longa e profundamente. Espalhe a paz. Inale. Om. Exale. Om. Mais uma vez. Inale lenta, longa e profundamente. Segura um pouquinho a respiração, concentrem-se. Om, om, om. Exale. Respiração normal. Leva a sua atenção para dentro da cabeça. Concentre-se entre as sobrancelhas, lá dentro. Nesse espaço interior, todas as nossas limitações desaparecem. E a gente começa a experienciar nossa verdadeira identidade. Medita um pouco em silêncio. Lá em cima, leves, sem esforço. Tenta. Respiração normal e consciente. Continua lá dentro.
um pouco mais de paz. O que eu busco na vida é essa paz. Eu preciso expandi-la. Que cada um de nós possa utilizar esse presente de Deus chamado vida humana com eficiência, com perfeição. Que a gente possa aproveitar cada dia da nossa existência para crescer, para mudar, para celebrar. Não importa o resultado. A nossa parte é só tentar com convicção, com alegria, com certeza. Todo o resto vai se ajustar. Essa é a garantia dos mestres. Que nessa fase especial, nesses dias especiais, a gente possa refletir um pouco mais sobre o poder que cada um de nós tem para mudar. Que a gente possa realmente entrar com uma atitude diferente, divina e positiva para essa nova etapa que se aproxima. Que a gente comece agora mesmo com ela. Orando a Deus e aos mestres, especialmente a Jesus, para que abençoe cada um de nós com clareza, com amor, com coragem, com fé, para tornar nossas vidas ideais, vidas exemplares, vidas divinas. Eu agradeço a todos vocês e tentando me conectar, sentir essa presença divina que habita em cada um de vocês, que é a força do nosso existir. Eu me curvo a todos vocês com gratidão. Amém. Obrigado a todos. Boa semana e bom ano.